Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco os meus conhecimentos sobre a abordagem centrada na pessoa e alguns temas que eu considero que estão associados à abordagem centrada, que eles são muito relevantes. Nesse vídeo, a minha proposta é conversar com vocês sobre a relação que existe entre a abordagem centrada na pessoa e a psicologia humanista. E por que eu vou fazer isso? Porque eu sempre, quando estou em contato com pessoas que estão assim, ou recém-formadas na psicologia, ou estão fazendo a graduação da psicologia, sempre que eu estou em contato com elas, eu vejo que elas têm dúvida do porquê que, às vezes, eles aqui na região, então, por que às vezes chamam a abordagem centrada na pessoa de psicologia humanista? Parece que não existe um esclarecimento. Então, a ideia desse vídeo é que eu possa esclarecer um pouco sobre o que uma tem a ver com a outra. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, tá? Eu me chamo Anita Bacelar, estudo abordagem centrada na pessoa desde que eu me formei, isso já se faz assim algumas décadas, e meu maior interesse hoje, e eu acho que é por isso que eu tô aqui, é dar o máximo de informação para quem está começando na psicologia ou para quem está estudando psicologia, informações sobre a abordagem centrada na pessoa, a psicologia humanista, a composição mais experiencial da psicologia, ou seja, estou aqui porque eu acho que depois de tanto tempo de estudo, minha missão é contribuir com vocês que querem saber um pouquinho sobre isso. Se por acaso esse realmente for um tema de interesse seu, eu vou sugerir, como todos os vídeos eu sugiro, que você não deixe de fazer sua inscrição no canal, que você deixe seu like, que você deixe seu comentário. Se esse vídeo for um vídeo útil para você e ajudar você a esclarecer algumas coisas sobre esse assunto que eu vou falar, eu vou dizer, puxa, converse comigo. Eu gosto muito disso, como eu disse antes, acho que a minha missão daqui para frente vai ser tornar mais democrática o conhecimento em relação às bases da abordagem centrada na pessoa. Mas então, vamos lá começar um pouco sobre isso? Olha, por onde eu imagino que a gente pode começar? Eu acho que a gente pode começar dizendo que psicologia humanista e abordagem centrada na pessoa fazem parte de um pensamento de época. E é uma época que retoma lá o após Segunda Grande Guerra. Naquela época, prioritariamente, se a gente for lá 1960, acho que eu vou partir daí, tá? 1960, porque eu acho que fica mais apropriado, assim. Nós vivemos um movimento social, um movimento cultural, que foi chamado de movimento humanista. Esse movimento humanista quem encabeçou esse movimento humanista foram os jovens da época. Estou pensando em mim agora, tá? Sim, na época, a década de 60 foi uma época em que nós jovens, e aí estou considerando a mim, o que mais nós queríamos, na verdade, era mostrar que nós éramos contrário forma como se estava aí vivendo na época. Então, à época, os valores predominantes eram os valores da intelectualização, eram dogmas que vinham externamente, né? Assim, as verdades eram postas, instituídas externamente. Aqui no Brasil não demorou muito, nós vivemos a experiência da ditadura, que eram imposições e verdades que vinham de fora de nós. Tudo que nós jovens queríamos era não fazer parte disso, né? E foi assim que surgiu entre os jovens a cultura do movimento que é contrário ao que estava posto, né? Ele foi chamado de movimento humanista porque era um resgate do humano, era uma tentativa de resgatar os valores humanos, uma tentativa de responder às perguntas mas quem sou eu? E o que eu quero? No que eu acredito? Que caminho eu devo seguir? Qual caminho me representa? Eram perguntas que a gente fazia da gente com a gente mesmo. Foi a grande época do movimento hippie, da contracultura.
e outros movimentos que falavam da tentativa ou da necessidade de encontrar algo que não fosse o que já estava posto. Nós não tínhamos nada, né? Nós não tínhamos referências. As nossas referências não existiam, então a única coisa que a gente fez foi sair do que tínhamos para ir contra o que tínhamos. E ser contra o que tinha, parece que a única saída era uma retomada para nós mesmos. Esse movimento humanista não aconteceu então só entre os jovens. O que acabou acontecendo foi que ele foi se expandindo numa questão social, cultural e, lógico, adentrou também a parte de aprendizagem, conhecimento científico, né? E foi assim que surgiu a psicologia humanista. A psicologia humanista, na verdade, nasce como uma proposta para cuidar dessa demanda que estava surgindo social e cultural, de uma demanda que era de buscar a si mesmo. A gente sabia que as outras correntes psicológicas não estavam dando conta, essa era a nossa visão, né? Não davam conta de responder a essa necessidade que o humano tinha na época, que era de encontrar a si mesmo, era uma busca. O desejo era que a gente encontrasse em si mesmo, mas a gente não sabia como encontrar nós mesmos, né? Então, a psicologia humanista surge como uma proposta para achar isso, né? E como se fosse quais são os princípios e quais são as bases que a gente vai se guiar para achar, ajudar o homem a achar a si mesmo. 3 elementos e 3 princípios foram fundamentais, tá? E que eu acho que subsidiaram o princípio a base da psicologia humanista. Um deles foi: o homem não é determinado. Quando eu penso o homem não é determinado, significa dizer o homem, a parte do homem que desejamos estudar é a parte que não é determinada por nada, né? Ou seja, a parte do homem que desejamos estudar é ele mesmo. E estou usando a palavra homem como espécie, tá? Se o nosso interesse não é o estudar o que determina o que somos isso ou aquilo, então eu preciso encontrar qual é o nicho, qual é o espaço que fala desse homem como uma capacidade de escolher por si mesmo e por ter, como se nosso interesse tivesse envolvido na capacidade do homem escolher o seu próprio caminho. A gente acreditava nessa capacidade. O humano, quando se perguntou quem sou eu, estava acreditando mesmo que se nós retomássemos a nós mesmos, a gente seria capaz de fazer escolhas por nós, e não por influências externas ou internas, mas poderia ser capaz de fazer escolhas por nós mesmos. E escolhas com responsabilidade, porque se o caminho que a gente escolhesse fosse um caminho que realmente representasse quem somos, nós assumiríamos a responsabilidade das consequências, nós faríamos escolhas responsáveis. Nós seríamos autônomos, mas autônomos com responsabilidades e não de uma forma libertina. Não, a psicologia acreditava que seria possível que, com base nesses princípios, a gente encontrasse uma forma de ajudar o homem a acessar essa escolha, a acessar essa capacidade de escolher com responsabilidade. Mas deixa eu parar um pouquinho, porque assim, eu sei que esses vídeos de YouTube, eles são curtos, eles não são grandes, então pode ser que você tenha interesse em saber muito mais sobre isso. Daí, se você tiver interesse em se aprofundar mais sobre isso, eu vou dizer que agora, foi no início desse ano, a gente lançou a Escola da CP, e a Escola da CP está aprofundando todas essas temáticas que a gente está conversando aqui no canal. Então, caso você tenha interesse de se aproximar, de se aprofundar cada vez mais, e se aproximar dessa temática, eu vou dizer que pode ser uma bela oportunidade você conhecer a Escola da CP. Ele é um ecossistema, lá nós estamos colocando todos os cursos que podem ajudar vocês a conhecer tanto a teoria da abordagem centrada no contexto da psicologia, da psicoterapia, dos vários serviços que ela oferece,
São vários profissionais, todos os cursos que até então eu dei presencialmente ou online ao vivo, eles estão lá para as pessoas fazerem, construírem os seus processos de aprendizagem do jeito que elas quiserem. Então aproveita, se você tiver interesse, eu vou deixar o link da Escola da CP aqui na descrição para você conhecer um pouco mais e sinta-se à vontade para conversar conosco sobre qualquer dúvida que você possa ter em relação à Escola da CP e em relação a essa temática também, tá? Mas vamos voltar? Tá. Daí o mais interessante nessa história é que quem é que fazia parte também desse pensar da psicologia humanista? Carl Roger. Ele também fazia parte disso. Mas Carl Roger, ele foi uma pessoa pragmática. Ele viveu a experiência, a teoria dele saía da experiência. Então, o que ele fez? Bom, fundamentado nesses princípios que dizia respeito a uma crença na capacidade humana de se realizar, de fazer suas escolhas, de conhecer a si mesmo, criou a abordagem centrada na pessoa. Com um foco na proposta, com uma proposta de ampliar a consciência humana sobre si mesmo. Daí você pode me perguntar, tá aí, como que a abordagem sugeriu isso, né? Eu vou dizer, olha, do compilado do Roger, da organização teórica que o Roger fez, ele acabou se fundamentando, fazendo um caminho que foi mais ou menos assim, ó. Tudo que o humano pedia na época era autoconhecimento. A gente acreditava que o autoconhecimento poderia nos dar a chance de escolher nossos próprios valores e caminho na vida. Para termos autoconhecimento, nós precisamos ter consciência de nós mesmos. Então, com que a abordagem trabalha? A abordagem trabalha com o aumento da compreensão que podemos ter sobre nós mesmos. E esse aumento de compreensão se faz por via de um aumento de consciência. Mas aí você pode me perguntar, tá? Mas como que se aumenta a consciência? Pois é, a gente aumenta a consciência se a gente começar a prestar atenção nos significados e na forma como a gente está entendendo o que nós estamos vivendo. Então, consciência e a forma como percebemos a vida são dois elementos chaves que contribuem basicamente com a proposta da psicologia humanista. Então, é como se a psicologia humanista fosse a proposta com os princípios e a abordagem centrada na pessoa, o caminho que nos leva a alcançar a proposta da psicologia humanista. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer esse ponto específico da relação entre a psicologia humanista e a abordagem centrada na pessoa. Agradeço a tua presença até aqui comigo. Caso tenha ficado alguma dúvida e caso você queira esclarecer alguma coisa que eu acabei não falando, deixe seu comentário. Aproveito para dizer, não esquece, se gostou, vai lá, faz sua inscrição no YouTube, deixe seu like e se tiver interesse pela Escola da CP, é só nos chamar. Um beijo enorme, um abraço gostoso e até o próximo vídeo.